Carolina, uma biografia escrita pelo jornalista Tom Farias. Você já ouviu falar em Carolina Maria de Jesus? Uma mulher negra, catadora de papel, mãe solo de 3 filhos, moradora da favela do Canindé, em São Paulo. Se tornou uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira no século XX. Jesus, uma voz que rompeu os muros da marginalização e ecoou nas páginas de jornais, nas editoras, nas universidades e no coração de milhares de leitores no Brasil e no mundo. Hoje vamos mergulhar na história dessa mulher extraordinária a partir da biografia do jornalista Tom Farias. O livro, lançado no ano de 2020, traz a história de uma das maiores poetisas que o Brasil já teve. Sua obra mais famosa foi Quarto de Despejo, mas sua vida literária não se restringe apenas a isso. Foi também cronista, compositora, dramaturga e poeta. E, acima de tudo, uma mulher com uma consciência aguda de seu tempo, das injustiças que sofria e da força que carregava. Neste vídeo vamos conhecer a infância e juventude de Carolina, entender como surgiu seu envolvimento com a literatura, revisitar a explosão de Quarto de Despejo, explorar os bastidores de sua fama e ostracismo, e refletir sobre o legado que sua vida e obra representam até hoje. Prepare-se para se emocionar, aprender e, acima de tudo, reconhecer em Carolina algo que a própria biografia nos lembra. A genialidade é muitas vezes sufocada pela exclusão, mas quando resiste, transforma o mundo. Vamos nessa? As origens. Carolina Maria de Jesus nasceu em 14 de março de 1914, na pequena cidade de Sacramento, interior de Minas Gerais. Era filha de negros pobres, ex-escravizados ou descendentes diretos de escravizados. Desde o nascimento, sua vida foi marcada pela pobreza, pela exclusão e pela luta pela sobrevivência. Tom Farias nos conta que sua mãe, uma mulher extremamente religiosa, era também rigorosa. Carolina cresceu em um ambiente de disciplina e fé. A ausência do pai e as dificuldades econômicas contribuíram para forjar uma infância dura, sim, mas também para alimentar em Carolina uma vontade profunda de transformação. Apesar de todas as adversidades, Carolina teve acesso à escola, o que naquela época era quase uma exceção entre os negros pobres do interior. Frequentou a escola por apenas 2 anos, mas aprendeu a ler e escrever, o suficiente para despertar nela uma paixão duradoura pelos livros e pela escrita. Ainda em Sacramento, Carolina já demonstrava uma personalidade forte e contestadora. Não aceitava calada as injustiças nem o preconceito racial. Esse traço a acompanharia por toda a vida. A biografia destaca ainda como a exclusão racial e social marcaram a juventude de Carolina. Trabalhou como empregada doméstica em diversos lares pelo interior de Minas e São Paulo, até decidir se mudar para a capital paulista em busca de novas oportunidades. Essa decisão seria um marco inicial da fase mais conhecida e mais sofrida de sua trajetória. Chegando a São Paulo, Carolina se estabeleceu na favela do Canindé. Ali, começou sua vida como catadora de papel. Era uma mulher negra, sem marido, com 3 filhos, vivendo em condições precárias, enfrentando fome, frio, humilhação e abandono. Tom Farias reconstrói esse período com riqueza de detalhes. Ele nos mostra como Carolina, mesmo em meio à miséria, mantinha o hábito da escrita. Guardava cadernos que encontrava no lixo, escrevia à noite, depois que os filhos dormiam, à luz de velas. Seu cotidiano era repleto de privações, mas sua mente era povoada por sonhos e reflexões. Foi nesse contexto que nasceu o Diário, que anos depois se tornaria seu livro mais famoso. Carolina escrevia sobre o que vivia, sentia e pensava. Denunciava a fome, a violência doméstica, a brutalidade policial, o racismo e o abandono do poder público. Mas também refletia sobre a natureza, o amor e a esperança de dias melhores. Seu olhar era ao mesmo tempo crítico e poético. Havia indignação, mas também lirismo. A biografia mostra como Carolina viveu anos nesse ambiente, resistindo com sua escrita, mesmo sem saber se um dia seria lida. Em 1958, o jornalista Audálio Dantas conheceu Carolina durante uma reportagem sobre a favela do Canindé. Impressionado com sua escrita, decidiu ajudá-la
a publicar seus textos. Foi assim que, em 1960, surgiu o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado pela editora Ática. O livro foi um sucesso instantâneo, vendeu mais de 10.000 cópias em poucos dias. Foi traduzido para mais de 10 idiomas e transformou Carolina em uma celebridade internacional. Tom Farias descreve esse momento com riqueza de bastidores. Os convites para programas de TV, as entrevistas, as viagens, os elogios da crítica e do público também relatam o preço do sucesso. Carolina foi muitas vezes tratada como uma curiosidade, uma exótica. A imprensa a chamava de escritora favelada, reforçando o estigma. Seu talento era elogiado, mas quase sempre com condescendência. A própria Carolina percebeu isso. Ela via que era admirada, mas também isolada. Não se encaixava nos círculos intelectuais, nem era aceita pela elite literária. Sua presença incomodava. Além disso, a fama não trouxe estabilidade financeira. As vendas iniciais de Quarto de Despejo não garantiram um futuro confortável. Carolina enfrentou dificuldades para administrar o dinheiro, sofreu com a exploração de intermediários e viu seu prestígio diminuir com o tempo. Após o sucesso inicial, Carolina foi sendo esquecida. Novos livros seus como Casa de Alvenaria e Diário de Bitita não receberam a mesma atenção. A crítica passou a ignorá-la ou tratá-la com desdém. Além disso, Carolina foi vítima da misoginia e do racismo estruturais. Como mulher negra e pobre, que ousava ter voz própria, acabou sendo silenciada. Tom Farias dedica parte importante da biografia a essa fase difícil. Mostra como Carolina se isolou, lutando para continuar escrevendo. Mudou-se para um sítio em Parelheiros, no extremo sul de São Paulo. Ali, viveu seus últimos anos em relativa solidão, ainda escrevendo diariamente, mesmo sem leitores. Em 1977, Carolina Maria de Jesus morreu aos 62 anos de insuficiência respiratória. Foi enterrada sem o devido reconhecimento, o que só viria anos mais tarde. Mais do que relatar os fatos, Tom Farias procura entender o que fazia de Carolina uma escritora singular. Ele analisa seu estilo, sua linguagem direta, sua capacidade de síntese, sua sensibilidade poética. Mostra como Carolina transformava o cotidiano brutal da favela em literatura, como conseguia, mesmo com um vocabulário limitado e formação precária, transmitir emoção, crítica social e beleza. A biografia revela, por exemplo, o quanto Carolina lia de enciclopédias a jornais, passando por autores como Monteiro Lobato, Machado de Assis, escritores estrangeiros. Ela não era uma escritora espontânea, mas uma autora consciente de seu ofício. Tom também destaca a importância de Carolina como cronista do Brasil real. Suas palavras registraram a realidade invisível à maioria. Sua escrita é memória, denúncia e resistência. Além disso, Carolina antecipou debates que hoje estão no centro das discussões sociais: racismo, pobreza, feminismo e exclusão urbana. Sua obra é atual, urgente e necessária. Nos últimos anos, o nome de Carolina voltou a ganhar destaque. As obras foram reeditadas, estudos acadêmicos se multiplicaram, peças de teatro e documentários foram produzidos. A figura de Carolina passou a ser reconhecida como símbolo da luta antirracista e do protagonismo feminino. A biografia de Tom Farias tem papel fundamental nesse resgate. Ela não apenas narra os fatos, mas reconstrói a dignidade de Carolina como mulher, como artista e como cidadã. Desfaz os estereótipos e revela a complexidade de uma vida marcada por dor, mas também por coragem e genialidade. Carolina nos ensina que a literatura pode nascer nos lugares mais improváveis, que o talento não tem cor nem código de endereço postal, que a voz dos excluídos é, muitas vezes, a mais verdadeira. Seu legado está vivo em cada menina negra que sonha em ser escritora, em cada leitor que se emociona com suas palavras, em cada luta por justiça social no Brasil. Carolina Maria de Jesus foi muito mais do que autora de um best-seller. Foi uma mulher que ousou escrever quando o mundo queria que ela se calasse. Uma voz que rompeu o silêncio imposto aos pobres, aos negros e às mulheres. Tom Farias, em Carolina, uma biografia, nos oferece mais do que uma narrativa sobre sua vida. Oferece um espelho, um chamado
a empatia, um convite à leitura crítica da história brasileira. Se você ainda não leu Carolina, leia. Leia com o coração aberto. Leia sabendo que cada linha foi escrita com sangue, suor e lágrimas. E se você já leu, releia e ajude a espalhar essa história. Porque, como dizia a própria Carolina, eu escrevo. Escrevo porque de tanto ver desgraça eu aprendi a registrar o sofrimento. Eu escrevo porque tenho raiva. Essa raiva virou arte. E essa arte virou memória. Uma memória que precisamos manter viva. Obrigado por assistir. Se curtiu o vídeo, dá um like, compartilha e se inscreve no canal para mais conteúdos legais como esse. Ou nos siga no Instagram. Até a próxima.